Então, para a gente poder entender essa situação, essa condição dessa formação dessa pobreza e dessa riqueza, a gente precisa de uma disciplina chamada de História Econômica Geral, onde a gente vai observar como que o modo de produção e esse sistema político-econômico, que é o capitalismo, trouxe essas relações de trabalho, essas relações políticas e resultou no que a gente tem hoje. Então a gente pega lá, uma perspectiva de economia global, a partir dos ciclos econômicos, né? Então o Inácio Rangel traz a dualidade básica da economia brasileira, que é justamente a compreensão que a economia brasileira está num determinado momento e ela serve para um capital internacional com uma outra função. Ou seja, enquanto nós estávamos entre 1500 e 1889 desenvolvendo um ciclo ligado à extração desses recursos naturais, onde essa era a principal atividade econômica, a gente servia de matéria-prima para o capitalismo industrial europeu. Então a gente pega ali uma fase pré-capitalista, que a gente chama de acumulação primitiva do capital, que se deu pela exploração desses recursos naturais e do trabalho, com a base escravagista e depois com a base da servidão. Isso numa esfera, pensando numa perspectiva de economia global, cujo centro, a origem é a Europa, né? Ali na base grega, depois no Império Romano e depois na Inglaterra e na Alemanha e na expansão posterior pelo mundo. A gente tem, após esse processo, o capitalismo industrial, onde a partir de 1750 você tem um avanço desse desenvolvimento dessa estrutura industrial que transforma as relações de produção, as relações políticas e cria uma estrutura capitalista propriamente dita, com a instituição do Estado republicano, com a formação da propriedade privada, com a instituição do trabalho assalariado e essa separação dos trabalhadores dos meios de produção. Então, trazendo uma característica que antes saiu de um sistema escravagista, indo para um sistema servil, para depois um mercantilismo acumulador, para que desse base para que a gente tenha hoje essa estrutura do capitalismo industrial, que criou uma determinada condição para o que a gente tem hoje do capitalismo financeiro, que é focado nos serviços do sistema financeiro, né, principalmente ali no pós-Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da Europa, a partir da Europa e da Ásia, com o grande dano que ocorreu das duas guerras. Os Estados Unidos, com um grande poderio financeiro, conseguiu dar esse suporte e o capitalismo financeiro toma uma nova cara, né? Então a gente chega num novo estágio do desenvolvimento capitalista. O que a gente tem hoje? Uma crise do sistema financeiro, uma crise do sistema capitalista nessa sua forma, algumas ações para a superação dessas crises, e o Brasil e os países mais periféricos, a gente tem essa característica de estar num desenvolvimento tardio, né? Então, enquanto os países desenvolvidos estão num determinado estágio de desenvolvimento, a gente está num estágio anterior, um desenvolvimento que a gente chama hoje de em desenvolvimento, né? São países em desenvolvimento, países emergentes. Outra disciplina que é importante é a compreensão da história do pensamento econômico, porque a gente começa a entender o que é uma economia política e uma política econômica, né? Então a história do pensamento econômico está muito ligado com aqueles ciclos lá também, onde a gente tinha inicialmente a filosofia grega como uma base de suporte de teorias e de métodos, né, de pensamento. Depois, entre 0 e o ano 1500 aproximadamente, com um predomínio da Igreja Católica, né, e da Bíblia como essa fonte de informação e de construção de uma relação social e cultural, inclusive para o trabalho. Depois a gente tem os escolásticos entre 700 e 1500 aproximadamente, que começa a abrir as primeiras escolas, a trazer um pensamento que vai além daquele pensamento ligado à religião. Depois você tem os fisiocratas, principalmente ali na França, com a ideia do pensamento, uma ciência, né, um conhecimento a partir dessas relações com a natureza. E depois a gente tem
duas estruturas, o que a gente chama de uma escola clássica, que é pautado, que é muito ligada aos liberais, que tem uma sua escola de pensamento, o Adam Smith, o David Ricardo, o Thomas Malthus, que surge primeiro a partir de 1750, mais ou menos, e depois você tem uma escola marxista, uma escola que trabalha com uma outra forma de se pensar a atividade e o processo econômico, né? Então começa a criar esses pensamentos, essas ideias de economia política, com Adam Smith no primeiro momento criando uma escola clássica e o Marx, e depois a gente tem o Marx e o Engels com essa estrutura de uma outra forma de se analisar a economia. E dali a gente tem hoje para o que a gente chama de neoclássicos e neomarxistas, né, que é o que tem predominantemente hoje. Quem que são os neoclássicos ortodoxos? São os manuais, são aqueles autores que trabalham com modelos econômicos que têm um foco no crescimento econômico, onde políticas sociais, questões históricas, relações de trabalho não têm tanta importância. Existem os neoclássicos heterodoxos, que são aqueles mais moderados, né? Que são aqueles que trabalham numa linha do estado de bem-estar social, o desenvolvimento econômico com o progresso econômico com programas sociais, com direitos sociais, com direitos relacionados aos indivíduos, à sociedade e ao meio ambiente. Então, essa é a escola do desenvolvimento sustentável. Em contrapartida, hoje a gente tem os neomarxistas, né? Os neomarxistas têm como uma base o não capitalismo, outras formas de organização. Os heterodoxos são aqueles que defendem que devemos utilizar essas estruturas do sistema, os trabalhadores se apropriar, a população se apropriar das estruturas capitalistas em prol de uma outra organização. E você tem os marxistas mais ortodoxos, são aqueles que têm uma perspectiva do Estado socialista, né? O socialismo como uma forma de superação das condições de desigualdade. Então a gente tem essas duas escolas mais fundamentais do pensamento econômico. E dali a gente tem então a economia política, que é uma disciplina da economia que tem esse conjunto de ideias e de ideologias e que trabalha com teorias e métodos, né, que determinam essas escolas de pensamentos que a gente tem hoje. E tem uma outra questão que é a política econômica, que são as políticas de Estado, as políticas de governo, são ações e medidas, são as políticas públicas, são as articulações com a sociedade, com as organizações sociais, com as iniciativas privadas, né, que têm essas diretrizes políticas. Então cria esses direcionamentos de política. Então a política econômica é uma coisa, né, que muitas vezes é pautada na ideia da economia política. Aqui hoje a gente tem, de um tempo para cá, a ideia da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, né, com 3 pilares fundamentais, que é o econômico, o social e o ambiental. Por que isso? Porque ele pauta-se principalmente na ideia da cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo perante ao Estado e à sociedade, né? Então a gente tem desde 1888 a Constituição Cidadã, que a gente chama. E um outro autor que eu gosto muito é o Espaço Cidadão, do Milton Santos, que traz um pouco essa perspectiva da cidadania, além disso, né, como uma condição de relações humanas e sociais. Então, a partir de um certo momento, a gente tem uma estrutura que chama de estado de bem-estar, né, que é o bem-estar individual, que é a condição do indivíduo, ligado muito aos direitos individuais e à saúde, às condições de trabalho, assim por diante, e as questões da sociedade, que é o bem-estar social, que estão também ligados aos direitos individuais, mas com pautas maiores nos direitos sociais, e que preza principalmente na estrutura da qualidade de vida. Então, o que a gente tem de direitos individuais e sociais? Né? Os direitos individuais são aqueles que estão relacionados ao direito do indivíduo, que é direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, esses são os direitos individuais, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação religiosa, a liberdade de direitos políticos, a liberdade, o direito à vida, o direito a uma propriedade privada. A gente tem os direitos sociais, que são o artigo 6º, que são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistências aos desamparados.
Então, o artigo 6º traz como um direito da sociedade. A gente é um direito do conjunto de pessoas que vivem naquele determinado local. A gente ainda tem os direitos dos trabalhadores no artigo 7º e o artigo 8º, que é a livre associação profissional e sindical. Ou seja, a gente tem uma série de conjuntos de direitos individuais e sociais, porque os direitos sociais vai garantir o direito individual e assim por diante. Um direito individual garante uma construção de um direito social. O artigo 203, que fala da assistência social, será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição da Seguridade Social. Então é um direito de todos o acesso à Seguridade Social e à assistência social. A educação é um direito de todos e de dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, compreenda que o direito à educação ele é de todos e ele é um dever do Estado e da família, né, com a colaboração da sociedade civil, e que visa esse desenvolvimento tanto para uma perspectiva de formação cidadã, quanto uma perspectiva de qualificação para o seu trabalho. O artigo 215 trata dos direitos da cultura, o artigo 217 do esporte. Então, hoje, o acesso e a promoção de atividades culturais e esportivas também é um direito do indivíduo e é um dever do Estado. A gente tem também o direito ambiental, que é o direito de um meio ambiente, né? Todos têm o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, hoje a gente tem o quê? O direito ambiental, que é justamente essa relação que a gente tem com o meio ambiente, com o espaço, seja ele de uma natureza mais primitiva, seja ele de uma segunda natureza, um espaço urbano. E para a gente finalizar aqui, então, hoje a gente vai apresentar alguns índices e indicadores para a gente começar a compreender. Índices são aqueles valores, são aqueles números que expressam uma determinada intenção, uma determinada observação. E o indicador é o que esses números, o que essas qualidades, o que essas informações trazem de leitura para a gente. Então a gente tem os índices econômicos, o PIB, que é o consumo mais os investimentos, mais o gasto do governo, mais o saldo na balança comercial, né? Então a gente tem o produto interno bruto, é tudo aquilo que é produzido internamente a partir do mercado formal. A gente tem o PIB per capita, que é um outro indicador econômico, a gente tem a inflação, os juros, o emprego, o desemprego, o índice de Gini, que é um índice que mede a concentração de renda. Então a gente tem aqui um indicador muito bom. O Brasil há muito tempo, desde a década de 60, desde a década de 70, que a gente está entre as 10 maiores, 15 maiores economias do mundo. Então a gente tem um indicador muito bom que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Que mesmo em crise, a gente está com uma determinada crise, hoje a gente está com 1,800 trilhões ali com os dados de 2018 de dólares, né? Então dá algo em torno de 6 trilhões de reais. Tem algumas derivações do PIB, que é o PIB per capita, que é o PIB por cada habitante, né? A renda bruta nacional per capita e a população aqui. Então dividindo isso a gente tem esses valores. E comparativo com outros produtos internos brutos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um PIB de 10 trilhões de dólares em 2001, por exemplo. Se a gente observar aqui os PIBs do mundo, né, algumas fontes distintas, a gente observa os Estados Unidos, a União Europeia e a China com boa parte da produção global, e o Brasil ali sempre próximo às 10 primeiras colocações em questão de produto interno bruto. Mas o que acontece que o Brasil é um país que produz muito, mas ao mesmo tempo é um país que tem muita pobreza? É porque a gente tem um outro indicador aqui que pode trazer algumas reflexões, que é o índice de Gini, que mede a concentração de renda da sociedade.
quanto mais próximo de 1, mais concentrada é a sua renda. Então, o que a gente teve? Uma queda a partir da década de 90, mas desde 2016, 2017, a gente tem um crescimento desse índice de Gini. Então, o Brasil ele tem um problema muito grande, porque o índice de Gini do Brasil mostra que a gente é um dos países mais concentrados do mundo. A gente está entre os 10 maiores, os países mais concentrados. Então, aqui a gente tem o mapa mundi, onde a gente pode observar que, historicamente, a gente tem um fluxo de capital, né? O dinheiro que é produzido no Brasil, ele sai através dos lucros e dos dividendos e de outras formas, porque o Brasil, basicamente, a sua atividade econômica é de grandes corporações. Então, as suas remessas, boa parte daquilo que é produzido para o Brasil, vai para países ali como os Estados Unidos, a Europa e a China, a Rússia, que são aqueles proprietários dos meios de produção, que a gente viu lá que são os capitalistas. A gente tem lá os índices e indicadores sociais que estão ligados à educação, saúde, segurança, alimentação, que estão ligados aos direitos sociais. A gente tem, por exemplo, o IDH. O Brasil tem um IDH de 0,75, está na 79ª posição. Então é um Brasil que tem um produto interno bruto muito bom, mas a gente tem um IDH baixo, que é o IDH o IDH ele analisa indicadores como o PIB per capita, mas indicadores sociais também, como taxa questão da expectativa de vida e da quantidade de matriculados e escolarização, por exemplo. Aqui eu tenho a PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária de 2017, que mostra mais ou menos quanto que a gente arrecada, né, o Estado arrecada. Então a gente tem aqui, em 2017, arrecadando algo em torno de 1,4 trilhões de reais, e boa parte disso vem das contribuições, né, dos impostos. E quando a gente vai distribuir isso, a gente pode observar esse outro quadrinho aqui, que é as despesas, né? Então a gente pega ali, o Ministério da Educação recebe algo em torno, em 2017, recebeu algo em torno de 4,8% do que foi arrecadado, né? E se a gente for ver outros setores, o Ministério, por exemplo, os encargos financeiros da União estão em torno de 40%. Ou seja, os juros da dívida consomem boa parte do que a gente produz. Se a gente for pegar ali o Ministério da Saúde com 5%, a Seguridade Social, Desenvolvimento Social e Agrário está com 30%. Então, o que a gente tem? Um gasto, uma despesa, muito grande com encargos financeiros da dívida. Talvez seja esse o maior custo que o Brasil tem. E depois o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário também. E a gente tem aqui os indicadores ambientais. O que são esses indicadores ambientais? O Ministério do Meio Ambiente fala que os indicadores são as informações quantificadas de cunho científico de fácil compreensão usados no processo de decisão de todos os níveis da sociedade. Então a gente tem o quê? Trouxe um indicador aqui do desmatamento. Está lá no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra como que está o desmatamento na Amazônia, onde a gente teve, entre 88 e 2004, alguns picos, e depois a gente tem uma queda até 2014, 2015, e agora a gente está com uma tendência de alta também. Então é um indicador que a gente pode observar sobre a questão dos indicadores ambientais. E por fim a gente também tem esse que é a quantidade de espécies da fauna e da flora que estão ameaçadas. Então isso aqui está lá disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. E para a gente finalizar então essa conversa, a ideia é trazer uma nova visão sobre a cidadania. A cidadania ela envolve uma série de direitos e deveres, mas principalmente o quê? Para que o indivíduo possa plenamente se desenvolver, é importante ele ter acesso a um trabalho, uma renda, a uma habitação de qualidade, a saúde em suas diversas dimensões, a educação de qualidade, a uma segurança social relacionado desde uma segurança pública de policiamento até mesmo uma estabilidade, tranquilidade das suas
questões psicossociais, um direito de acesso à comunicação e à informação, uma mobilidade espacial com qualidade ampla, um lazer criativo onde tenha tempo para que você possa não ter um lazer somente de consumo, mas um lazer que envolve esse movimento, as atividades socioculturais, e também uma atividade e uma identidade cultural. Para isso, a gente precisa pensar esse cidadão moderno, global, conectado, que seja consciente, crítico e principalmente transformador, que seja sujeito de uma liberdade de autonomia. Por isso que é importante a gente pensar numa perspectiva muito mais ampla. Algumas experiências globais que conseguiram melhorar as condições de cidadania foram feitas através da redução de algumas desigualdades econômicas, principalmente. Né? Uma das ações que foram adotadas historicamente nos países, por exemplo, da Europa, com o estado de bem-estar social, e até mesmo nos Estados Unidos, né, com algumas políticas um pouquinho menos intensas, né, do que na Europa, a assistência social. Um outro aspecto são serviços públicos de qualidade, de educação, de saúde, de segurança, melhores condições de trabalho, remunerações melhores com melhores condições de trabalho. É uma ampliação da concorrência e a quebra dos monopólios e oligopólios locais, facilitando o incentivo a pequenas e médias empresas e empreendimentos. E também muitos países já estão adotando a reforma fiscal, para que a gente comece a corrigir algumas distorções. Por exemplo, a gente aqui tem no Brasil um imposto muito alto sobre imposto de renda de pessoa física, mas a gente tem um imposto baixo ou quase não tem imposto sobre lucros e dividendos, por exemplo. A gente tem um imposto sobre carro, mas não tem um imposto sobre um helicóptero e um jatinho. Né? Então a gente tem algumas questões fiscais que geram essas distorções que alguns países estão adotando esses impostos progressivos. Ou seja, quem ganha mais é tributado em maior quantidade, quem ganha menos tem menos tributos. Então, qual que é a ideia? Pensar, aliar o estado de bem-estar social, o estado de bem-estar individual, né, com a qualidade de vida individual e coletiva, pensando uma relação sustentável do ser humano com o ambiente e principalmente uma política interdisciplinar integrada, ligando direitos individuais, sociais e ambientais, associando a economia, a sociedade e o meio ambiente. Agradeço pela atenção de vocês, esse material vai ficar disponível. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, entrar em contato com a gente. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar trabalhando aqui, de estar aqui com vocês, e até a próxima, a gente se encontra novamente.